Oi, meu nome é Adelino Nolasco e hoje eu vou apresentar o meu artigo. A temática é Autoclave e a importância da manutenção. Ele está sendo orientado pelo professor Dr. Wilson José Gonçalves. Aqui eu tenho o meu resumo, onde que ele começa apresentando brevemente a contextualização do tema, né? Como também o objetivo e a metodologia utilizada para o desenvolvimento do artigo, além de também os resultados. O contexto. Então, com o avanço tecnológico aliado ao desenvolvimento da sociedade, inúmeros setores buscam se estruturar e adquirir qualificação para garantir serviços eficazes. Com isso, o setor da saúde é uma das áreas que se qualificam para certificar a segurança em todos os procedimentos realizados em um paciente no tratamento das enfermidades, né? Desse avanço tecnológico, destaca-se a autoclave, que é um equipamento importante em virtude de ser responsável por garantir a condição de higiene através do método de esterilização a vapor sob pressão. Desta forma, é possível garantir a usabilidade do material deixando limpo e seguro. Então, a autoclave é um equipamento fundamental para a esterilização dos materiais utilizados na área hospitalar, a fim de garantir a eliminação de 100% dos micro-organismos. Dessa maneira, ela exige manutenções qualificadas para não ocasionar complicações futuras. Isso é, necessita de manutenções rigorosas, né, pois visa a segurança dos procedimentos. De fato, é um equipamento que não pode ficar sem procedimento devido à sua aplicabilidade, né? Como ela é utilizada para esterilização, né? Então, tudo tem que estar de acordo para que o processo seja realizado perfeitamente, né? O objetivo. O objetivo é de ressaltar a importância da manutenção do autoclave devido à aplicabilidade do aparelho, né? A fim do correto funcionamento dele. A nossa metodologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica, ou de revisão da literatura, pautou-se com ênfase no Google acadêmico, por se tratar de um buscador que reúne trabalhos científicos, né, o que facilita e contribui no levantamento das referências e traz um conteúdo de qualidade e confiabilidade, né. Também buscou-se referências em bibliotecas digitais, como Cielo, sobretudo no domínio público, em revistas científicas da área e em monografias, dissertações e tese. Vale ressaltar que foi utilizadas as bibliotecas digitais pelo fato também da pandemia, né? Então, foi utilizado bibliotecas digitais porque, devido à pandemia, não se tem um acesso hoje a bibliotecas físicas, né? Então, as digitais foram utilizadas nesse procedimento. Então, como eu já havia dito, o principal foco foi o Google Acadêmico, né? Pois ele oferece material qualificado e com aceitação acadêmica, né? No quesito qualidade e confiança, né? No Google Acadêmico foi pesquisado o tema autoclave e a importância da manutenção, e resultou em cerca de 13.100 resultados, né, em 0,0 segundos. Vale ressaltar que foi bem difícil conseguir, no caso, materiais, né, que sejam de publicações nacionais, né, no caso aqui do Brasil. A maioria dos trabalhos que foram vistos parecidos eram tudo trabalhos internacionais, né, onde que eram tudo em inglês. Resultados. Os resultados levantados foram em relação à importância da manutenção da autoclave e que todos os parâmetros e certificações do equipamento estejam de acordo com o exigido, né, pela sua fabricante. Logo, percebe-se que a falta de manutenção correta neste equipamento pode ocasionar um mau funcionamento da máquina, como também foi encontrado também como resultado a importância dos métodos de esterilização a vapor, né, que é muito utilizado, e os tipos de autoclaves disponíveis no mercado, né, e para cada local em específico. Conclusões. Para fins de reflexão, a autoclave ela foi desenvolvida para trazer segurança e eficiência nos processos de esterilização.
Desse modo, é imprescindível que a máquina ela precise de manutenções constantes para verificar o funcionamento ideal. Dessa maneira, um plano de manutenção é de fato um dos itens mais importantes para a organização deste equipamento, pois o mesmo traz diversos benefícios para o hospital. Então, o plano de manutenção ele vai ficar responsável por garantir todas as manutenções feitas, todas as trocas de peças já realizadas, o profissional que realizou a manutenção. Então, um plano de manutenção para esse equipamento, de fato, é muito importante. Assim, a compreensão sobre autoclaves está ligada diretamente à tecnologia embarcada no equipamento, que destaca pela sua alta aplicabilidade, né? Aqui, a gente tem a foto de uma autoclave horizontal. Essa autoclave aqui é uma autoclave Balmer. Ela já é uma autoclave antiguinha, ela não é uma das mais novas. Essa autoclave aqui em específico é do Hospital Regional, daqui de Campo Grande, MS. Eu tirei essas fotos aqui para apresentar para vocês. E aqui do nosso lado direito, a gente tem a parte da frente dela, onde que a gente coloca a carga, né? Que coloca o material. Ali a gente tem a porta dela, puxa a porta, coloca o material lá dentro e só colocar o ciclo para rodar para fazer a esterilização. E aqui do lado esquerdo, ela, no caso, fica a nossa porta de descarga, né? Onde que ali já passou todo o procedimento de esterilização do equipamento, o equipamento já está totalmente limpo e seguro para uso, né? Aqui, então, vai o nosso tema abordado, né? O nosso material abordado. Então, a autoclave, ela, com o avanço da tecnologia, atrelado aos processos nos ramos industriais e da saúde, o aperfeiçoamento dos equipamentos foi muito importante. A partir disso, ressalta-se a autoclave, certo? A qual é um dispositivo necessário na medicina, pois tem como função utilizar vapor saturado sob pressão a fim de promover a esterilização de instrumentos médicos e laboratoriais. Ademais, ela também é utilizada nas indústrias para realizar a esterilização de materiais no processo de fabricação. O que a gente pode ver disso? Que a autoclave, o seu uso maior, de fato, é na área da saúde, onde ela tem a aplicabilidade dela é de fato muito importante. Mas também ela é bastante utilizada nas indústrias, né? Então, nas indústrias, ela é utilizada para esterilização de materiais no procedimento de fabricação, né? No processo de fabricação. Inclusive, as duas JBS daqui de Campo Grande MS possuem autoclaves, tanto verticais como autoclaves horizontais, são as maiores, né? A autoclave, ela foi desenvolvida para trazer segurança e eficiência, certo? Nos processos de esterilização. Desse modo, é imprescindível que a máquina precise de manutenções constantes para fins de funcionamento ideal. Então, a autoclave, ela é um equipamento onde que utiliza o vapor dela, né? O vapor, ele pega e ele acaba eliminando 100% dos micro-organismos. Como a gente está se tratando de temperatura, e a temperatura dela é muito elevada, varia do ciclo também, é cerca de 121 graus a 134 graus, então não há nenhum tipo de micro-organismo que consiga sobreviver a temperaturas elevadas desse jeito. Então, dessa maneira, ela consegue realizar todo o procedimento, né, de esterilização. Aqui, eu trouxe para vocês uma breve diferença. Aqui, no lado esquerdo, a gente tem autoclave horizontal. Geralmente são equipamentos maiores, que possuem uma tecnologia maior, uma tecnologia embarcada, bem maior em relação às outras autoclaves, né? Geralmente elas são instaladas na parede, igual aquela do hospital regional ali, ela é instalada de um lado de uma parede e volta lá do outro lado é a parte da descarga. Então são equipamentos muito grandes, onde possuem CLP, geradores de vapor, que já é uma tecnologia muito maior. Aqui no meio temos a autoclave vertical, que já é um equipamento de tamanho médio, já não é um equipamento tão grande,
Geralmente são para pequenas salas que utilizam ela, né? Ou também utilizam ela bastante para esterilização de lixos contaminados, que no caso passa pelo processo de esterilização antes de ser descartado de maneira correta, entendeu? E ela consiste somente numa resistência no fundo, lá, uma resistência que aquece a água e gera vapor, né? E aqui também temos a autoclave de bancada. As autoclaves de bancada já são para pequenos locais, ou para, geralmente, dentistas utilizam ela, para, no caso, equipamentos, né, menores, né? Para materiais menores. Dentistas utilizam manicures, entre outras aplicabilidades, né? E como podemos ver, ela também é bem menor. Então, o nome dela mesmo diz, já é um equipamento de bancada, né? Então, o seu tamanho é bem menor. O problema da pesquisa. O problema da pesquisa ou da investigação científica se volta para a seguinte pergunta: considerando a importância da manutenção da autoclave, a desimportância com a manutenção ocasiona a má esterilização dos equipamentos e dessa forma acarretam nos materiais utilizados no tratamento dos pacientes? Com isso, a gente gerou 3 hipóteses. A autoclave, ela se trata de um equipamento complexo, a qual é exigida uma manutenção especializada e no período exigido pelo fabricante. Faz com que o mercado sofra com a manutenção desse equipamento devido a poucas pessoas especializadas atuarem no serviço de manutenção deste equipamento. Então, o que quer dizer essa hipótese? Que não há tantas pessoas que trabalham com a autoclave. Então, como ela é um equipamento que exige praticamente muita manutenção, a falta de profissionais acabam que essas manutenções ficam de lado e assim pode ocasionar a má esterilização, né? Pode ocasionar alguma inconformidade no equipamento. A segunda hipótese, a B. Em razão da robustez do equipamento aliada à não prioridade dos hospitais, a autoclave é um equipamento de certa forma resistente e que suporta um período de tempo sem manutenção, mas não é a forma adequada e correta, pois a máquina pode vir a parar a qualquer momento, prejudicando o ritmo do hospital. De fato, é um equipamento que consegue suportar um período de tempo sem a manutenção. Só que isso já não garante o processo ideal dela. E isso também pode prejudicar o hospital, porque o equipamento pode vir a parar e não esterilizar corretamente, entendeu? Então, a terceira hipótese e última. Com a complexidade da manutenção do equipamento, aliada à não prioridade dos hospitais, a autoclave é uma máquina com valor aquisitivo elevado e que, para sua manutenção, é necessário usar peças originais da fabricante e, consequentemente, tem os valores de peças e serviços caros. Dessa forma, a realidade de alguns hospitais da rede pública sofrem com a verba disponibilizada pela rede, deixando assim de lado a manutenção deste equipamento devido ao seu custo. Então aqui, de fato, a autoclave é um equipamento muito caro para ser adquirido, né? E todas as marcas, ela, no caso, a autoclave é desenvolvida para utilizar peças e materiais da máquina, da própria fabricante, não paralelas. Então, a maioria dessas peças são muito caras. E isso acaba prejudicando no orçamento de hospital, que às vezes sofrem com sofrem com o orçamento, sofrem com a verba disponibilizada, né, para eles, né? Então, dessa maneira, eles acabam deixando de lado essa manutenção, né, desse equipamento. Aqui, eu tenho uma foto, 3 fotos, no caso de um autoclave vertical, onde que não foi realizado o procedimento de manutenção correta nessa máquina e nem utilizado de maneira adequada. Podemos ver aqui no lado esquerdo, essa foto maior aqui, que é a parte, é o pé da autoclave, né? É a parte onde vai em contato com o chão. Ela está totalmente enferrujado. Então, se a gente está tratando de um equipamento que é para esterilização, essas coisas, não é impossível a gente utilizar um equipamento desta maneira.
Aqui, na parte mais acima aqui, com o bocal aberto ali, a parte interior da autoclave. Como eu já havia dito, a autoclave ela tem a vertical ela tem uma resistência interna no fundo da câmara. Então, essa, essa autoclave aqui, ela acabou explodindo essa resistência virou um fio, onde que saiu totalmente. Além de você ver pela câmera ali que está totalmente enferrujado. E aqui no lado inferior direito aqui temos a tampa dela, onde que podemos ver que está totalmente suja e enferrujada. E esse equipamento estava inoperante já, e ele foi deixado para realizar a manutenção dele, ou seja, praticamente reconstruir. Essa autoclave aqui era do Laboratório Central, daqui de Campo Grande, e ela estava parada, e para ela não ir para leilão, ela foi reconstruída novamente. A solução. Então, sendo assim, a solução é a oferta de melhores condições para aquisição, aliado a serviços de manutenções mais acessíveis, de modo a trazer benefícios aos hospitais e à integridade física do equipamento. Engenharias clínicas são importantes, pois essas ficam responsáveis pela contratação de mão de obra qualificada e do plano de manutenção deste equipamento. De fato, a engenharia clínica é muito importante para esse equipamento, e não só para o equipamento, para o hospital inteiro, porque a engenharia clínica ela fica responsável por os procedimentos de manutenção, o plano de manutenção do equipamento e também pela contratação de profissionais especializados para a realização do serviço nos seus equipamentos, como também a busca de equipamentos mais eficientes para o hospital. E também ressalta-se a importância de manutenção deste equipamento, que é uma solução eficaz, pois apresenta aos hospitais os riscos que podem ser gerados pela falta de manutenção na máquina. Logo, realizar procedimentos corretos é a solução para garantir o funcionamento exato desse aparelho. Então, de fato, é muito importante ressaltar a importância da manutenção para os hospitais, para eles verem que a falta de manutenção neste equipamento realmente pode ocasionar diversas complicações. E, de fato, prejudicando também a rede hospitalar, né? Os resultados. As autoclaves são equipamentos tecnológicos precisos e que necessitam de manutenções rigorosas, a fim de verificar o funcionamento dessa. Logo, é importante a realização do processo de manutenção nessa máquina para que não ocorra falta de manutenção neste equipamento, que pode ocasionar esterilizações incompletas, paradas inesperadas e até danos aos materiais a serem esterilizados. O procedimento incorreto não realiza a aniquilação completa dos micro-organismos, né? Que, por consequência, afeta na segurança do hospital, né? Dos pacientes, né? Então, a falta de manutenção deste equipamento, ele pode ocasionar, no caso, paradas inesperadas, má esterilização, porque ela se trata de um equipamento que precisa estar 100% preciso para funcionar. Então, controle de temperatura, controle de pressão, controle de descompressão. Então, tudo isso aí tem que estar totalmente certo. Então, igual aqui eles citaram como no caso foi citado como até danos aos materiais a serem esterilizados. Por que isso acontece? Porque às vezes com a falta de manutenção não há um controle de temperatura, então a máquina ela fica toda desconfigurada. Então, às vezes ela acaba aquecendo muito, aquecendo mais do que 134 graus, que é o que o material suporta, e isso danifica, ou seja, queima os materiais, entendeu? E assim prejudica o hospital, né? Então, a discussão. Aqui, na autoclave. Então, para compreender esse autoclave, é necessário saber a importância dessa máquina, né? Nos setores. Então, como ela consiste em um equipamento destinado à esterilização de um determinado material, ela elimina, né, 100% dos micro-organismos presentes no material, né? Então, a desimportância da manutenção da autoclave, que ela exige, no caso da autoclave, manutenções rigorosas. No entanto, a desimportância, ela traz malefícios para o equipamento, prejudicando o processo de esterilização. Então, a falta de manutenção deste equipamento pode ocasionar
igual que já havia dito, esterilizações incompletas, paradas inesperadas e até danos aos materiais, né, a serem esterilizados. Como também profissionais não especializados na máquina podem vir a ocasionar novos problemas e até danificar peças, né, provocando um prejuízo desnecessário para a rede de saúde, né. A importância da manutenção da autoclave. De fato, com o avanço da tecnologia dos equipamentos, foram desenvolvidos para serem eficientes, né. Desse equipamento, no caso, ressalta-se a autoclave que realiza a esterilização dos materiais, né. Dessa maneira, esse equipamento precisa estar extremamente de acordo com os parâmetros necessários. A manutenção da autoclave, tanto preventiva quanto corretiva, deve ser realizada somente por meio de profissionais capacitados. A importância da manutenção permite obter, né, eficiência e desempenho do aparelho, né, de forma a prolongar sua vida útil e a reduzir custos, garantindo um processo de esterilização confiável e preciso. A discussão também sobre a metodologia. Desse modo, a metodologia compreendeu-se na pesquisa bibliográfica e documental, né, onde que a gente utilizou, né, a pesquisa bibliográfica, o Google Acadêmico, né, como base, né, no qual estabeleceu a temática e o objeto de estudo, né. Também usou-se os bancos de dados oficiais, no caso foi utilizado um banco de dados, né, para a realização, né, do tema, né, onde que estabeleceu o passo a passo, usando esses bancos de dados oficiais, né, a formação de um banco de dados com a temática específica, seguindo da seleção e fichamento por leitura objetivada. Então, foi selecionado o tema, a gente fez um banco de dados, foi feita a leitura objetivada e eliminando alguns outros, no caso, artigos, até chegar nos mais próximos para a realização desse artigo aqui. Então, conclusão. Com o avanço da tecnologia atrelada aos processos nos ramos industriais e da saúde, é imprescindível o aperfeiçoamento nas técnicas e nos equipamentos. A partir disso, a autoclave, ela consiste em um equipamento que remete-se à esterilização de instrumentos mediante a temperatura elevada e o uso do vapor úmido, que é a água sob pressão, né? Dessa maneira, ressalta-se a importância da manutenção da autoclave devido à aplicabilidade do aparelho, a fim do correto funcionamento deste. A fim do desenvolvimento do artigo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a leitura objetivada de pesquisas feitas em bases de dados. Foram obtidos resultados que exemplificam, né, a importância do método de esterilização a vapor e os tipos de autoclaves disponíveis no mercado. Logo, a falta de manutenção deste equipamento pode ocasionar o mau funcionamento da máquina, né? Aqui ficam nossas referências. Foram todas as referências utilizadas. Como eu havia dito no final, eu já havia dito já antes, né? Foi bem difícil achar, no caso, referências nacionais, né? Mas as que eu achei eu trouxe, né? Inclusive são artigos muito bem feitos. E aqui também tem outra parte de referências utilizadas. E aqui vem o meu agradecimento, principalmente eu agradeço a minha família por me apoiar, né, e estar junto comigo para a realização desse sonho, que é a Faculdade de Engenharia Elétrica. Eu agradeço à empresa Suprimed pelos ensinamentos, tudo que eu sei sobre autoclave foi essa empresa que me ensinou, inclusive ela disponibilizou eu tirar as fotos. E também agradeço ao professor Wilson pelos ensinamentos que ele pôde nos repassar durante a disciplina, né? Aqui eu tenho do lado esquerdo minha irmã, minha mãe e eu, que foi uma foto. Aqui eu não tenho uma foto tão recente com a minha avó, então eu achei essa aqui, minha avó me segurando no colo, e do lado direito eu tenho uma foto com meu pai. Inclusive, esse artigo me fez repensar em tirar mais fotos com a minha família. Esse foi o meu artigo, eu agradeço. Muito obrigado.